Lá em 2020 ou 19, não lembro exatamente o ano, quando eu comecei a criar conteúdo e eu tinha e tive a grande ideia de construir a minha marca pessoal, eu, ao longo desse tempo, né, de 2020 até 2025 ou 19, alguma coisa assim, eu bati de frente com um fator que eu tenho absoluta certeza que todo mundo que busca criar uma marca pessoal forte, uma marca pessoal que seja realmente relevante. E no sentido, quando eu digo relevante, eu não digo no sentido de ter números, ter fama. Obviamente, todas essas coisas são boas, né? Também não vamos ser hipócrita aqui de falar, caraca, eu não quero ter números. Todo mundo quer ter, né? Se a gente trabalha, a gente quer ter o resultado do trabalho, normal. Mas quando eu digo uma marca pessoal forte, eu quero dizer, e que tenha relevância, eu quero dizer no sentido de ter uma real qualidade, de ser algo que as pessoas que consomem aquilo, as pessoas que estão ali dentro contigo, essas pessoas elas enxerguem um real valor naquilo que você está fazendo e engajem com você no sentido de estar engajada, não de curtir, comentar. Essas coisas acabam acontecendo, né, como eu disse. Mas é mais no sentido de estar com você. Desde 2020, quando eu decidi fazer esse movimento de criar uma marca pessoal, eu. E é aqui que está o ponto do vídeo, né? Eu notei que existe uma certa trava, não sei se seria esse o termo correto, mas é uma certa trava que qualquer pessoa que começa a criar conteúdo, a expor as suas opiniões, a falar mais sobre o como você enxerga, né? Por exemplo, você é um nutricionista, você é um criador de conteúdo. Como que você enxerga o seu mercado? Qual é a sua opinião, né? O que que você vê que tá dando certo, o que que não tá dando certo? Como é que você se coloca ali naquele meio, né? Toda vez que você começa esse movimento, né, de criar essa marca pessoal, esse fator, essa trava, ela vai existir para todo mundo, independente do nicho, que é a questão da sinceridade. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo. Porque a sinceridade, ela vai além do que a gente conhece. Porque assim, quando você ouve a palavra sinceridade, a primeira coisa, pelo menos pra mim, que aparece na cabeça é: eu preciso ser sincero para com a pessoa que está me ouvindo do outro lado, para a pessoa que está lendo o meu texto, enfim, a pessoa que está consumindo a minha marca pessoal, os meus conteúdos. Isso também, claramente, isso tem que existir, tem que ser assim. Só que existe uma sinceridade que precisa ser. E essa aqui é essencial. Ela precisa ser aquela sinceridade que é com você mesmo. De porque assim, quando você começa a estudar, a expor as suas opiniões, como eu disse, né? Porque a construção da marca pessoal, ela leva isso. Ela leva a exposição de opiniões, ela leva o como você enxerga X, Y, Z, como é que você dá a solução, por exemplo, como eu disse, você é um nutricionista, como é que você aborda a solução nutricional? Como é que você fala sobre? Como é que você coloca aquilo em prática na vida de outra pessoa, né? E você vai aprendendo, né? Você vai buscando ali ler mais, ver novos vídeos, ver novos cursos, se atualizar. Só que esse movimento é um movimento muito positivo, muito, muito positivo, porque é ele que vai te dando clareza. Mas existe um paradoxo aqui. E é isso que eu quero que você se atenha aqui na questão da sinceridade para com você mesmo. Normalmente, quando você escolhe uma área para começar e você gosta minimamente daquela área, você tem certas ideias já, o mínimo. Você começou a aprender ali, você já tem o mínimo ali sobre aquela coisa que você está falando, né? Normal. Só que chega um ponto que você começa a estudar, querer se melhorar esse movimento, e você começa a colocar cada vez mais coisas para dentro, cada vez mais informações para dentro. Só que, ao mesmo tempo, e aqui que tá o paradoxo, ao mesmo tempo que colocar coisas para dentro é muito bom, é também muito ruim, por quê? Porque você acaba ouvindo muito os outros e você se esquece de você mesmo. Você se esquece do que você realmente acredita. Você se esquece daquilo que para você é uma coisa que é incontestável. E esse movimento é o que eu chamo de movimento de sinceridade para com você mesmo. Você pode e deve aprender. Isso
assim, eu lá no meu Instagram, inclusive, eu posto todo dia frases do livro que eu tô lendo, o livro que eu tô lendo, eu vou mostrando todas as coisas que eu tô estudando. Eu gosto desse processo de mostrar o que eu estou estudando. E muitos vídeos, inclusive, são justamente disso, né? De pedaços de coisas que eu estou estudando e eu vou compartilhando. Só que eu preciso tomar muito cuidado, muito cuidado, para não deixar essas coisas que eu estou aprendendo modificar aquilo que é essencial e que não pode ser modificado. Aqueles valores que não podem ser modificados. Quando eu digo valores, eu não quero dizer sobre crenças pessoais, porque crenças pessoais, claramente você não deve modificar. Por exemplo, eu sou católico e nada vai abalar isso. Nada. Nada vai abalar isso. É uma crença que eu tenho. Eu vivo isso, né? O meu casamento com a Nicole foi justamente dentro da igreja católica porque a gente acredita nisso. A gente está no mesmo viés ali de pensamento, de crença, de vivência. Mas quando eu digo valores, eu quero dizer no sentido de é, dentro do teu mercado, como é que você enxerga o mercado? Você, todo mundo tem uma visão sobre o mercado que está. E essa visão, muitas vezes, é aquela visão sincera. É aquele, sabe? Pensa que você é uma grande redoma, uma grande bola, né? Lá no centro de você mesmo existe aquele negócio que é a coisa mais sincera que tem. Aquilo que você acredita, aquilo que você quer viver, é aquilo que você gosta. Só que aí aqui começa a coisa. Existem dois movimentos que acabam acontecendo. A primeira coisa, você começa a consumir muito e por consumir muito, você acaba apagando essa chamazinha que tá lá no meio, que é vamos chamar de sinceridade extrema. Você acaba meio que deixando esse fogo cada vez mais baixo, porque, pô, se o cara tá falando e o cara é especialista e o cara é autoridade, pô, eu tenho que mudar a forma como eu penso. E sim, né? Aqui esse vídeo é exatamente isso. É um paradoxo, porque, pô, é legal você aprender, é legal você estudar, é legal você mudar a forma como você pensa, porque muitas vezes você não sabe ou você está errado. Só que aqui que tá, é um limiar muito fino, que se você ultrapassa, você começa a deixar você cada vez mais apagado. E aqui tá o problema que a maioria das pessoas que chega para mim, por exemplo, em consultorias, está enfrentando. A pessoa lá acredita numa forma de trabalhar, só que ela ouviu de ciclano, ouviu de beltrano, ouviu de não sei quem, não sei quem, e ela começou a cada vez mais se encolher, cada vez mais ficar pequena, e todas aquelas coisas que estavam em volta começaram a pesar em cima da real visão que ela tem sobre aquilo que ela está falando. E esse é um dos piores venenos que pode existir. Um dos piores venenos. Porque foi o que eu te disse. Todo mundo, independente da área, eu acredito nisso, tem uma visão própria daquela coisa, uma forma de abordar, uma forma de pensar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que por conta desses estudos e desse consumo excessivo, você acaba se apequenando, você acaba se diminuindo porque, pô, aquele cara tá falando, então ele tem razão. Aquela pessoa ali, pô, eu considero ela muito, ela é uma autoridade. E, porra, eu vou, né? Quem sou eu? Vou acabar apagando aquilo que eu tô fazendo porque, pô, né? É o cara que tá falando. E esse movimento é um movimento muito ruim de acontecer. Muito ruim, porque vai chegar um momento, e aqui que é a conclusão da coisa. Vai chegar um momento que você não vai mais se reconhecer. Você não vai saber mais quem que é você mesmo. Você não sabe mais se a sua opinião, ela é uma opinião que você acredita. Porque, assim, claro que tudo que a gente fala, de alguma forma a gente captou de alguém. Ninguém nasce com o poder superpoderoso de ter a própria opinião do zero, né? Ninguém nasce com esse poder. Só que existem coisas que você ouve, que você aprende, que elas acabam se transformando em você mesmo. Que é aquela chamazinha, né? É aquela coisa que tá lá no centro da coisa. E por ser essa chamazinha, você não pode deixar com que ela se apague, porque se ela se apagar, você acaba se apequenando. E você se apequena, você entra num estado. Isso aqui é para quem monta marca pessoal, para quem constrói, para quem tá nesse processo. Se você acaba fazendo isso, o que acontece é que você não se reconhece mais depois de um tempo. Você se perde. Eu gravei um vídeo no canal, é um vídeo recente, inclusive, que eu falo do porquê que eu comecei a criar a minha marca pessoal. Qual era o meu real gosto? O que que eu queria? O que que eu estava buscando mesmo? E toda vez que eu esquecia desse, desse real valor para mim, dessa coisa que me movia, essa coisa que fez com que eu começasse, toda vez que eu me esquecia disso, eu me afastava mais de quem eu sonhava ser.
mais de quem eu queria ser de verdade. Porque existem muitas coisas boas e belas no mundo, mas às vezes essas coisas que são boas e belas no mundo, elas não são pra você. Elas não são realmente aquela coisa que você quer, né. Tem até aqueles filme que o cara aparece e ele fala: "Pô, eu não quero esse dinheiro", né. Pra mim não importa. E tipo: "Caraca, como é que você não quer? Todo mundo quer isso". Pô, mas é que pra mim, sei lá, não quero, né. Então é mais ou menos isso. É você não se esquecer e não deixar com que essa chama se apague. Porque a partir do momento que essa chama se apaga e ela começa a se apequenar, a tua marca pessoal é comprometida. Porque a sua marca pessoal, por ser pessoal, ela precisa ter essa chama impregnada em tudo que você fala, na mensagem que você expressa. Seja em vídeo, seja em post no Instagram, seja em story, seja em qualquer tipo de peça de comunicação. Se essa chama ela não tiver queimando tudo isso e demonstrar aquilo quem você é, o que acontece é que a sua marca pessoal, ela já não é mais pessoal, ela já é uma marca que é um monte de retalhos de um monte de gente e nem você mesmo se entende mais. E na hora que você olha para aquele material gerado, para aquele conteúdo, para aquelas mensagens que você está passando para as pessoas, você se decepciona. E essa é a pior coisa que existe. Porque você não se reconhece ali. Você não reconhece quem realmente está, falando ali dentro. Tem um filme que, se eu não me engano, ele é da Apple TV. Eu vou tentar deixar o nome ou a capa dele aqui. Eu vou ver se pode fazer isso, que eu nem sei se pode, que se dá direito autoral, enfim. Mas é um filme que tem um pedaço. O filme inteiro é incrível. Ele é uma animação, né? Ele é a raposa, o cavalo, tem os animais. O nome dele é meio estranho assim mesmo. Só que tem uma parte no filme que tá, se eu não me engano, tá um menino em cima do cavalo e eles estão andando na frente e tem a raposa atrás. E aí o menino fala pro cavalo: "Caramba, né, a raposa ela tá meio que pra baixo, ela tá pra trás ali, ela não fala". E aí o cavalo, se eu não me engano, o cavalo concorda e vai ver com a raposa ali o que tá acontecendo. E aí a conversa se desenrola e chega no momento que a raposa fala alguma coisa pro cavalo, e aí o cavalo fala pra ela assim: "Sempre vale a pena dizer e ser sincero. Sempre vale a pena". E é com essa mensagem que eu quero fechar esse vídeo aqui, porque é realmente isso. Você pode às vezes querer apagar aquilo que você é, aquilo que você pensa, o como você, às vezes até a forma como você gesticula, as roupas que você se veste, o local que você tá. Você pode estar submerso. O que acontece é que você pode estar submerso no mundo que você montou, e esse mundo, ele é uma, na real, ele é uma mentira. Porque você meio que projetou um mundo que é o mundo ideal. Só que na verdade, o ideal é ser você mesmo, é ser sincero, como o cavalo disse pra raposa. Porque sempre vale a pena ser sincero. Sempre vale a pena ser sincero. E toda vez que você se afasta dessa sua essência, você vai notar. E eu falo isso por ver ao longo dos anos passando. Desde 2020 eu crio conteúdo e venho montando, né? Não sei se seria exatamente essa palavra, mas eu venho nesse desenvolver da minha marca pessoal e já aconteceu isso diversas vezes comigo. Todas as vezes que eu acabo me afastando daquela chama, eu não me reconheço mais. E aí o meu conteúdo começa a ficar ruim, o que eu escrevo, o que eu falo, a forma como eu lido com o meu trabalho atrás das câmeras, no off, quando tudo tá apagado, eu lido de uma forma mais grosseira, uma forma mais ruim, e tudo começa a meio que perder a cor. E quando eu digo a questão de perder a cor, não é que você deve buscar tudo que é legalzinho, que é bonitinho, não é isso. Porque eu também sou contra isso. Tem coisas que realmente são chatas de se fazer. Mas eu quero dizer que eu acho que um bom exemplo é esse aqui. Eu não sou pai ainda, mas eu já vi pais e mães dando esse exemplo. Ter um filho é muito trabalhoso, porque, por exemplo, ele acorda à noite e você não consegue dormir. Você tem que parar a sua vida inteira, às vezes, para dar atenção para ele. Você tem que brincar com ele na hora que você quer descansar. Só que, no fundo, no fundo, no fundo, vale a pena. Porque ele é o seu filho. Ele é parte de você. Todo aquele esforço, aquele sacrifício vale a pena. Porque é o teu filho. E é isso aqui, às vezes não dá para explicar porque é só é. É o meu filho. Eu faço qualquer coisa. Eu tô aqui pra ele.
E é a mesma coisa como se fosse quando a gente joga esse exemplo, essa analogia para a marca pessoal. Porque a sua marca pessoal é você. E quando você deixa de ser você, você deixou aquela coisa mais rude, mais preta e branca, mais sem cor. Então, essa é a mensagem desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Eu tô gostando bastante de gravar vídeos nesse estilo, né, de conversa mesmo. Foi o que eu falei até no outro vídeo que eu gravei, acho que se não me engano foi semana passada. Por mais que, às vezes, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu só tenho a ideia e eu vou conversando como se fosse realmente uma pessoa, que eu sei que é uma pessoa que tá vendo eu do outro lado. Mesmo que esse vídeo, sei lá, não dê certo, eu me orgulho de gravar ele porque é esse tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Então, pra mim é o que importa. É o como, né? Até legal aqui pra gente fazer a analogia. É como é esse tipo de, de tática aqui, se assim eu posso chamar, o tipo de gravação, por exemplo, ela está no meio daquela chama. É o como eu realmente gosto de fazer a coisa. E eu poderia fazer isso aqui sem parar durante anos e anos e anos, que é o que eu venho fazendo. Então é isso, tamo junto. Não se esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. É nóis.